Olá, o tema da aula de hoje é Técnicas de negociação em vendas, conceitos introdutórios. Nessa aula abordaremos que negociação não tem relação apenas com questões comerciais, mas que também pode ser tratada de uma perspectiva diplomática. Ou seja, há interesses entre as partes que podem ser divergentes. E a partir disso, é necessário que haja uma negociação para que se chegue a um acordo que possa beneficiar ou não ambas as partes. Isso dependerá de como a negociação está sendo tratada. Então, na aula de hoje, veremos alguns aspectos de negociação, entre eles, negociação em conflito, estilos de negociação e a interface de negociação com a área comercial. Abordaremos agora a negociação e sua relação com as organizações. Antes de tudo, vejamos duas definições que dois importantes dicionários brasileiros apresentam. Negociar, lidar com negócios, transacionar comercialmente, pactuar, diligenciar. Negociar, promover o andamento de algo, trocar, comprar ou vender, ajustar, celebrar, combinar, manter relações para concluir tratados ou convênios. O que percebemos de comum entre essas duas definições? Primeiramente, que negociação lida com interesses, que muitas vezes são divergentes e que, portanto, podem levar a um conflito, que também é outro elemento presente nas definições. Outro aspecto importante dentro da negociação são os acordos e as formas de consenso, ou seja, procurar-se-á tentar negociar e convencer alguma das partes de que pode ocorrer essa negociação, que ela pode funcionar e que pode dar certo para ambas as partes. Além disso, a questão de interesses que nem sempre são parecidos, que podem ser complementares, mas muitas vezes são divergentes, além do conflito, podem gerar problemas futuros de não ocorrer negociação. A negociação também, como vemos, não tem apenas uma característica comercial, e isso aparece muito no texto, em termos de trocas, de acordos, mas também uma característica de diplomacia. E essa diplomacia não está apenas presente em situações de relação entre países, mas também em qualquer negociação que aconteça no nosso dia a dia, onde alguém vai tentar convencer a outra parte do que ele se posiciona e do que ele acredita como certo e como correto dentro da realidade. E essa negociação faz parte do nosso dia a dia, desde um aluno que tenta negociar uma data de prova com um professor, até um casal que tenta negociar a data mais adequada para eles saírem. Negociação está presente desde as relações entre organizações, mas também nas relações entre as pessoas. Porque, como colocado antes, há sempre interesses que podem ou não ser divergentes. Desta maneira, nós percebemos que negociação, fazendo parte na vida das pessoas, também tem que fazer parte do conhecimento de quem lida, quem trabalha nas organizações e na área comercial. Vejamos agora duas definições de autores que trabalham com o assunto de negociação. Negociação é o processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existem interesses comuns, complementares e opostos, isto é, conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. Negociação é o processo de buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando o melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. Assim como nas definições que nós apresentamos dos dicionários, essas definições de autores que trabalham com o assunto de negociação também têm coisas em comum. A primeira delas, que repete o que vimos antes, é interesse. Interesse é um aspecto chave em negociação. E esse interesse pode ser ou comum, ou complementar,
ou diferente. E essas formas como aparecem esses interesses vão interferir no futuro dessa negociação e na forma como vai acontecer essa negociação. Outro aspecto relevante de um dos conceitos é trazer à tona a questão do ganha-ganha, como foi colocado, onde o todo seja maior do que a soma das partes. A relação ganha-ganha, a negociação ganha-ganha, é uma das formas mais interessantes de negociação, mas também uma das mais difíceis, porque depende de um esforço de todas as partes para que o somatório no final seja muito maior do que se houvesse uma relação ganha-perde. Desta maneira, quais são, então, as características principais de uma negociação? Primeiramente, como visto nas definições apresentadas, a existência de interesses que podem ser divergentes. Isso vai gerar para as partes uma necessidade de argumentação, uma competência de saber colocar os pontos fortes, de ressaltar as vantagens em relação a determinada proposta. Esses interesses divergentes podem levar ou não a conflitos. E depois surge em cima disso a necessidade de gerenciar esse conflito. Outro aspecto fundamental dentro da negociação é o envolvimento de pessoas. Isso nos remete à seguinte questão: negociação é uma atividade social, porque tem pessoas no meio disso. E pessoas, novamente, com interesses diferentes, e não apenas interesses diferentes, mas formas de enxergar o mundo diferentes. A negociação também pode ser encarada como uma atividade democrática. Mesmo que nós não estejamos falando de governos, de estados e muito mais de empresas, mesmo assim há um nível de democracia, há um nível em que se deve escutar o que a outra parte tem a dizer e com isso trabalhar de uma forma que possa beneficiar ambas as partes. Negociação também tem relação com promessa. A negociação em si, quando acontece o acordo, é uma promessa. Não aconteceu ainda a implementação dessa promessa. Então é importante que, após a negociação, que a promessa seja cumprida para que não haja problemas futuros quanto à segurança e à confiança entre as partes. A negociação também há gasto de tempo e de energia, não apenas gasto de recursos financeiros. Com isso, há pessoas, há desempenhos, há tempo que deve ser gasto, não apenas para organizar a negociação, mas depois também para implementar o que foi acertado. Além disso, numa negociação, há a dependência muito forte da informação. Deve-se usar a informação da melhor maneira possível, porque é a partir disso aí que se formam as argumentações e que se põem os pontos de vista diferentes com maneira de se chegar a um acordo. A negociação pode ser encarada muito mais do que apenas uma relação financeira. Numa negociação, pode-se negociar não apenas o preço, como geralmente se pensa na área comercial, mas também um produto, um prazo de pagamento ou até uma forma de pagamento. A negociação não leva em conta apenas o preço, como geralmente se percebe. Além disso, a negociação pode ser encarada como um jogo, com trapaças e com blefes. O importante é reforçar que isto é uma forma de se negociar, não apenas a única forma. Geralmente se pensa em negociação com uma parte que ganha e com outra parte que perde, mas nem sempre essa é a regra. Por isso que pode ter uma negociação cujo processo seja ganha-ganha, que é o nosso próximo tópico. Nesse caso, ambas as partes saem satisfeitas de uma negociação. E não que uma parte ou outra tenha cedido. Não houve cessão, mas sim ambas as partes conseguiram chegar a resultados que nem esperavam no início. Nesse caso, como pode ser colocado, não é necessário ceder sempre. Pode-se ter, às vezes, resultados positivos numa negociação, mas trabalhando com alternativas que não tinham sido pensadas anteriormente. O último ponto, mas não o menos importante, são os efeitos a longo prazo de uma negociação. Não se pensa apenas na forma como a negociação vai ser cumprida ao longo do tempo, mas na verdade se ela vai ser cumprida ou não. Se uma negociação, se um acordo é cumprido da forma como foi acertado, gera-se uma sensação de otimismo e de segurança muito grande entre as partes, uma vez que se percebeu que a palavra ou até mesmo o contrato gerou um cumprimento. Por outro lado,
Se a negociação não é cumprida, se o que foi acertado, se o que foi negociado não acontece, gera-se um problema futuro, um problema inclusive de vendas menores de um fornecedor, por exemplo. Uma vez que uma promessa que não é cumprida gera desconfiança e gera então a necessidade de rever isso no futuro. Uma negociação cumprida pode gerar futuros negócios. Uma negociação que não é cumprida, além de não gerar negócios futuros, pode gerar desconfiança e uma imagem negativa perante as pessoas envolvidas. Para ilustrarmos melhor as características da negociação, vejamos agora uma cena do filme Erin Brockovich. You know, there's something about this whole thing I don't quite understand, Mr. Mastry. If PG&E messed with our water, why would they bother saying anything about it to us at all? Why not just keep quiet about it? To establish a statute of limitations. In a case like this, you only have 1 year from the time you first learn about the problem to file suit. So PG&E figures, well, we'll let the cat out of the bag, tell the people the water's not perfect, and if we can ride out the year with no one suing, we'll be in the clear forever. But it was more than a year ago that they told us. It's okay, we're not suing. Not yet. All we're doing is using this information to get you a real nice purchase price on your house, and you too, a comparable retroactive bonus on your sale price. That way PG&E can still look good to their shareholders, because they're not involved in an ugly lawsuit. All they're doing is buying a little property. Doesn't say here how much this whole thing's going to cost us. My fee's 40% of whatever you get awarded. Boy, do I know how you feel. The first time I heard that number, I said, you've got to be kidding me. 40 goddamn %? Aaron. I'm the one that's injured, and this joker sits at a desk all day, and he wants to walk away with almost half my reward. Aaron, can I... But then I asked him what he makes if I don't get anything. Then I don't get anything either. Plus, he's out all the costs. So I realized he's taking a chance, too. You got a pen, honey? Well, all right. Oh, I made a bundt cake. Let me put on some coffee. Who would like coffee and cake? Thanks, but we have to be getting back. Have a fucking cup of coffee. Coffee will be great, thank you. All right, I'll help you. My wife makes really good bundt cake. I love bundt cake. O que percebemos com a cena desse filme? Primeiramente, que a forma como a informação é utilizada numa negociação pode mudar em muito o seu resultado. O primeiro advogado que tentou negociar com as pessoas em relação a uma ação contra uma empresa, depois de informar os valores dos honorários, gerou uma perda de interesse por parte daquelas pessoas. Quando Erin Brockovich conversou com essas mesmas pessoas, procurando apresentar o outro lado e o que elas teriam de benefício, mudou um pouco o ânimo das pessoas em relação a essa situação. Na realidade, Erin conseguiu se colocar no lugar dessas pessoas, conseguiu gerar o que chamamos de empatia, ou seja, percebeu que essas pessoas precisavam, quais eram as suas necessidades e o que deveria ser dito a elas para que elas pudessem enxergar essa questão dos honorários de uma outra maneira. Não existe apenas uma maneira de se negociar, mas diversas. Desta forma, vejamos agora os estilos de negociação. A primeira classificação que nós vamos ver está no livro Negociação e Solução de Conflitos, de Martinelli e Almeida, e é a classificação de Gottschalk. Gottschalk trabalha com 4 tipos de estilos: o estilo duro, o estilo caloroso, o estilo dos números e o estilo negociador. O estilo duro é aquele onde a pessoa pensa mais a curto prazo, é mais agressiva
e tenta, de qualquer forma, conseguir a negociação, mas pela sua força, pela forma de colocar a sua vontade. É um estilo muito ligado àquelas pessoas que preferem conseguir resultados a curto prazo e pode ser uma relação ganha-perde. Nós também temos o estilo caloroso, que é, de certa forma, o contrário do estilo duro. Nesse caso, a pessoa tem uma relação muito forte com outras pessoas, gosta de se relacionar e procura e é avessa a risco e avessa a conflitos. Essa pessoa procura não gerar conflitos para não ter problemas com outros. E isso pode gerar alguns problemas, em alguns momentos, negociações com problemas, porque não se vai, em alguns momentos, na raiz das situações que geram dificuldades para todos. Também nós temos o estilo dos números. Nesse caso, as pessoas que trabalham com esse estilo, que possuem essa característica, lidam com fatos e dados para a sua argumentação. Isso gera, em alguns momentos, a pessoa estar ligada apenas aos números, apenas aos fatos, para dizer o que ela pensa e para negociar, o que pode ser um problema quando se vem à tona questões de ordem emocional. Nós também temos o chamado estilo negociador. O estilo negociador é da pessoa que também se relaciona muito bem, mas que quer tentar negociar a qualquer preço. No caso da classificação, é o estilo que gera o menor comprometimento. Ou seja, como a pessoa está interessada de fechar o negócio a qualquer preço, a qualquer custo, ela não está interessada no que isso pode acontecer posteriormente para a outra parte. Dentro da classificação de Carl Gustav Jung, que também é apresentado no livro de Martinelli e Almeida, nós acrescentaríamos o estilo confrontador. O estilo confrontador, apesar de se parecer com os outros estilos, é diferente em sua natureza. Há a presença do estilo duro no confrontador, porque se quer saber o que realmente acontece com a argumentação, mas se está interessado na outra parte, ou seja, quer se trabalhar de forma igualitária, quer se buscar um resultado justo para ambas as partes. No confrontador se tem então o argumento, que às vezes é pesado, que pode gerar conflitos, mas que sempre se busca uma relação onde ambas as partes saiam ganhando, ou pelo menos uma relação que seja justa para ambas as partes. Para ilustrarmos melhor os estilos de negociação, vejamos agora uma cena do filme O Clube do Imperador. Senator, here. You'll enjoy this. This was given to me by one of my constituents this morning. Take a look at that. Senator Bell's office. Hold it. Don't be too fast there, partner. Border roll. Here, go on. That was supposedly belonged to the coachman Robert E. Lee. Really? So he said. Huh. You're a history buff, aren't you? In a manner of speaking, sir, yes. Well, take that. That's yours. Oh, no, I couldn't. Oh, take the damn thing. It's a gift for all you've done for my son Sedgwick. Thank you. So, to what do I owe this honor? It's your son, Senator. Oh, Christ, what the devil's he done now? Sedgwick is clearly an intelligent boy, but, sir, he's not applying himself. He's not learning the material. I need a match. Yes, Senator, right What away. material is that? It's the Greeks and the Romans. We've left the Republic and entered the Empire. And Here you are, Thank you. Shut the door on your way out, will you? we're up to the reign of Augustus. You want to be careful with that thing, by the way. You know, it still fires. Sedgwick, it seems, is not paying attention in class, sir, nor is he doing the assigned reading. Let me ask you something. What's the good of what you're teaching those boys? The good. Yes, the good. Well, Senator, the Greeks and the Romans provided a model of democracy, which, I don't need to tell you, the framers of our own Constitution used as their inspiration. But more to the point, I think that when the boys read Plato, Aristotle, Cicero, Julius Caesar even, they're put in direct contact with men who, in their own age, exemplified the highest standards of statesmanship, of civic virtue, of character, conviction.
Boy, that is a horse that can talk. So you're saying that my son Sedgwick has his head up his ass? Sir, it's my job to mold your son's character, and I think if... Mold him? Jesus, God in heaven, son, you're not going to mold my boy. Your job is to teach my son. You teach him his times tables. Teach him why the world is round. Teach him who killed who and when and where. That is your job. You, sir, will not mold my son. I will mold him. Yes, sir. Yes. Thanks for coming. Podemos perceber nessa cena onde um senador tenta negociar com um professor a situação do seu filho, a existência do estilo duro. O senador tenta, de todas as formas, conseguir que o filho seja beneficiado, mas isso apenas para o seu filho. De outra maneira, também, nós temos um jogo de palavras que tenta intimidar o professor e, além do mais, uma forma de comunicação não verbal nessa situação. Nós podemos ver que o senador ficou a todo momento de pé, não olhava nos olhos do professor e sempre interrompia quando o professor tentava apresentar o seu argumento. Na verdade, ele estava tentando negociar de qualquer forma para conseguir o que lhe interessava. E isso tornou a situação com o professor um pouco complicada, uma vez que o professor se sentiu um pouco intimidado em função dessa situação. Como vimos na cena do filme, há uma presença de conflito na negociação entre o senador e o professor. E esse é o tópico que abordaremos nesse momento. Um conflito ocorre em uma negociação quando interesses entre as partes, geralmente divergentes, levam a uma incompatibilidade entre essas partes. Ou seja, falta entendimento entre as partes em determinado aspecto da negociação e isso leva a um conflito. Dentro do conflito, é importante saber como pode-se então administrá-lo, como trabalhar com ele, como lidar com esse conflito. Uma ideia muito interessante trazida pela estudiosa Mary Parker Follett, que trabalhou com conflitos e com a área da administração, considerada uma mulher à frente do seu tempo, já que ela falava isso na década 20 e 30 do século 20, colocava que se pode lidar com o conflito de três formas: com a dominação, com a conciliação e com a integração. Na dominação, uma parte ganha em detrimento da outra, ou seja, não se consegue chegar a um denominador comum que beneficie ambas as partes. Na dominação acontecem os conflitos chamados destrutivos, ou seja, um conflito que gera problemas futuros, porque a parte que perdeu fica se sentindo lesada e com falta de confiança em relação à parte que ganhou. A outra forma de se lidar com os conflitos é a conciliação. Nesse caso, ambas as partes cedem um pouco. O foco da conciliação é evitar o conflito. Não como o anterior, que é o conflito destrutivo, mas de não acontecer o conflito. Temos, por fim, o que chamamos de integração, onde ambas as partes procuram uma forma de negociação dentro do conflito que gere benefício para ambas. Não há cessão de interesses, mas sim se busca uma alternativa diferente do que se pensou anteriormente. Na integração ocorre o que chamamos de conflitos construtivos. Em outras palavras, é um conflito que gera mudança em benefício de ambas as partes. É um desentendimento que gera mudanças que vão beneficiar tanto o cliente quanto o fornecedor, se pensarmos na área comercial. Vejamos agora um comentário que fala sobre a integração e a visão de Mary Parker Follett.
Acredito que o fim das guerras entre as nações e entre trabalho e capital virá exatamente da mesma maneira, formando as nações em um só grupo. Então, perderemos a noção de antagonismo pertencente a um grupo estático e veremos que o mundo é capaz de se integrar. Podemos perceber com as ideias de Mary Parker Follett a importância da integração, principalmente como inovação, de trazer novas alternativas, de trazer novas formas de se negociar a partir de um conflito, não de apenas ficar entre duas situações antagônicas. Além disso, Mary Parker Follett, por ter falado dessa ideia há mais de 80 anos, mostra a sua atualidade e a forma como isso pode ajudar as empresas, principalmente pensando hoje em dia naquelas que procuram parcerias, procuram colaboração para atingir os seus objetivos. Mesmo que a integração em alguns momentos pareça difícil de ocorrer, podemos senti-la como presente em algumas situações. Acompanhe o caso. A crise econômica mundial, iniciada em 2008, acarretou uma série de demissões ao redor do mundo, principalmente no ramo das indústrias. No Brasil, diante da possibilidade de haver demissões em massa, os trabalhadores, os sindicatos e as indústrias decidiram conjuntamente reduzir os salários e a jornada de trabalho dos funcionários, para evitar assim um maior número de cortes. O que se percebe com esse caso? Apesar de ter ocorrido várias demissões em muitas partes do mundo, onde os empregados não tiveram possibilidade de negociar e nem de serem ouvidos, o exemplo brasileiro demonstra que pode ocorrer a integração e que posições ponderadas de ambas as partes podem levar a resultados que beneficiem ambas as partes. Por um lado, as empresas apresentando suas dificuldades e, do outro lado, os sindicatos percebendo que a crise realmente existe e que deve ser feita alguma coisa para que a situação não se complique. Nesse caso, a busca por manter o emprego e redução de jornada de trabalho, mesmo que gerando problemas para os funcionários pela redução do salário, em alguns casos, na verdade é uma maneira de preservar os empregos em função de uma situação crítica que poderia ocorrer caso isso não teria sido definido e negociado. O tópico que abordaremos agora é agregando valor à negociação. Podemos ver que estamos usando a palavra agregar, que significa somar, ou seja, agregar valor, somar valor numa negociação. Em outras palavras, é o que chamamos de negociação ganha-ganha. E o que é uma negociação ganha-ganha? A agregação de valor, soma-se valor para ambas as partes, não apenas para uma das partes. Se uma das partes ganha e a outra parte perde, nós temos o que se chama jogo de soma zero. Há uma negociação de soma zero. Quando há um ganha-ganha, há uma negociação de soma positiva. É importante destacar que a negociação ganha-ganha ou agregando valor à negociação é uma das maneiras de se negociar. Não é a única, mas que pode trazer benefícios para ambas as partes, principalmente a longo prazo. Mas para que isso aconteça, é necessário, antes de tudo, que se tenha entre as partes confiança, transparência e, principalmente, interesse em que as duas partes saiam satisfeitas ao final da negociação. Abordaremos agora a negociação e a área comercial. Como visto anteriormente, negociação não acontece apenas com a área comercial, mas na área comercial é onde mais se acontece negociação dentro das organizações. Vejamos agora 4 aspectos relacionados a isso. A consideração número 1 é que as áreas comerciais e de compras geralmente apresentam maior contato com as outras organizações. O que significa isso? A área de compras apresenta contato com fornecedores, porque nesse caso é a empresa sendo cliente.
E a área de vendas é a empresa sendo fornecedora, quando ela vende para outras empresas ou para consumidores finais. No caso de compras e no caso de vendas, há uma interação muito grande com pessoas de outras organizações, com experiências de outras organizações. Mas no caso da área comercial, o contato forte que acontece é com o cliente. E nesse caso tem que se atendê-lo e entendê-lo da melhor maneira possível. O segundo aspecto em relação à negociação e à área comercial é o aumento da importância do poder da persuasão e da argumentação. Em outras palavras, os consumidores e os clientes cada vez mais têm informação a respeito de produtos e serviços e cada vez mais estão exigentes a respeito disso. Desta forma, o profissional de venda deve estar preparado para lidar com esse cliente, que não aceita mais qualquer coisa sem argumentar e sem discutir, uma vez que a informação que ele possui representa para ele um poder, uma forma de mostrar que ele sabe o que está acontecendo e de exigir os seus direitos. Dessa forma, então, o profissional de vendas deve se preparar, deve ter competência para lidar com essas questões. Temos também outro aspecto, que é a negociação na área comercial não tem apenas relação com o preço, mas também com a qualidade de produto e com a prestação de serviços aos clientes. Em relação a isso, não é apenas o preço que é negociado, mas muitas vezes a qualidade do produto e o serviço prestado. Desta maneira, clientes podem até pagar mais por um produto desde que tenham um serviço prestado de qualidade. Ou seja, não é apenas o preço que está em questão, mas também outras questões, outros contextos que podem gerar ou não uma compra futura. E a consideração número 4. A negociação na área comercial depende também do que pode ser feito pelas outras áreas da organização. O que significa isso? Que muitas vezes as promessas que são feitas pela área comercial numa negociação ocorrem em função do que as outras áreas comentam para a área comercial. Não apenas porque a área comercial definiu determinado aspecto e não conversou com outras áreas. Por exemplo, um acerto de prazo de pagamento ou de entrega de um produto. A área comercial pode ter prometido um prazo, negociado um prazo, e não ter conversado com outras áreas da organização, como produção, para ver se isso podia acontecer. Em outro aspecto, a área comercial conversou com outras áreas, identificou que podia ser feito um prazo menor de entrega e, no final das contas, isso não aconteceu. Ou seja, há essa dependência da área comercial do que outras áreas fazem. Por quê? A área comercial principalmente promete, mas as outras áreas, a empresa como um todo, cumprem essas promessas. O que se pode notar com essas considerações? Que efetivamente a área comercial é dentro da organização uma das que faz mais negociação e principalmente com os clientes. A relação da área comercial com o ambiente externo é muito grande porque a interação com o cliente é muito forte e a dependência do que acontece no mercado também. E em cima disso percebe-se então que a área comercial é muito dependente das outras áreas, porque as promessas começam com a área comercial, mas o cumprimento da promessa termina com todas as áreas envolvidas, inclusive a área comercial. Nesta aula, abordamos os principais conceitos ligados à negociação e sua relação com a área comercial. Percebemos como a negociação faz parte do dia a dia de todas as pessoas e como ela é relevante para que a área comercial desempenhe o seu papel, que é principalmente atender os clientes. É necessário que se tenha negociação, porque os clientes, hoje em dia, cada vez mais têm informação e cada vez mais têm argumento para colocar na mesa. Com a negociação sendo feita de forma efetiva nas organizações, principalmente com ganha-ganha, que traz resultados a longo prazo, se consegue fortalecer os relacionamentos e a área comercial consegue frutos de clientes mais leais, clientes que continuem comprando dessa empresa. Deve-se ressaltar, no entanto, que as negociações ganha-ganha são negociações que levam tempo para acontecer. E a empresa que quer seguir nesse caminho deve estar ciente disso.
Como dica de estudo para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro Agregando Valor à Negociação, Processos de Negociações Inovadores, Equilibrados e Bem-Sucedidos, de Carl Albrecht e Steve Albrecht. Nesse livro, os autores abordam a relação ganha-ganha, a negociação de soma positiva, como uma das possibilidades de se conseguir negócios futuros e de se fidelizar clientes. Eles dão dicas para se conseguir chegar à soma positiva e se pensando em formas de se conseguir isso junto às organizações.